a própria história lá de quando eles chamaram o Kid Bengala, né? Que pra mim passou de todos os limites. Quando eu vi, pra mim tinha um problema central. Todo mundo aqui lembra, até o bastidor aqui segurou. Talvez esse seja o melhor exemplo até de um momento que você erra. Porque assim, não tinha criatividade. O quão criativo vai chamar o Kid Bengala pra uma campanha? Zero. Talvez até a ideia seja minimamente criativa. Vamos chamar o Kid Bengala, tá, mas vamos desenvolver essa ideia? Aí, eu comecei em 2013. Em 2014 eu me mudei para Curitiba, tinha me formado aqui já, não aguentava mais São Paulo, fui para Curitiba e lá em Curitiba eu comecei a me dedicar mais a esse projeto, a escrever mais. E aí começam a surgir os primeiros convites para eventos, as coisas, tudo acontece em São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo. Será que era isso mesmo? Será que não era mais fácil eu ter, sei lá, sabe? Eu sou do interior, todo mundo fazia administração, entrava numa multinacional e tava bem, sabe? Tem os meus amigos que fizeram isso na mesma época que eu trabalhei nessas empresas e estão super bem hoje em dia. Fala pessoal, mais um episódio do King's Cash. E quando não tem Cauê, tem o quê? Marketing, comunicação, publicidade, campanhas. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu sou fã do trabalho desse cara aqui. Não é de hoje, são de bons anos já no mercado. Eu estou aqui com o Matheus, fundador, CEO, tudo do canal Geek Publicitário, que para mim, eu já deixo isso muito claro e falo muito isso com o Matheus no dia a dia, né? O Geek, para mim, publicitário, ele é um veículo de comunicação que ele é super democrático, né? Se não o mais, um dos mais democráticos hoje que a gente tem na imprensa, porque ele aborda marcas de A a Z. O que eu quero dizer com isso? Desde marcas que têm investimentos homéricos, desde marcas que estão ali, né, mais menores, começando, mas com ele tem a mesma abertura. Então, Matheus, bem-vindo ao King's Cash, é um prazer ter você. Obrigado pelo convite. Cauê. Cara, fiquei muito feliz pelo convite. A gente se conheceu na época que você estava na Chile, né? Que a gente efetivamente se conheceu pessoalmente. Depois você falou que desde a época de Cacau Show, você já acompanhava o meu trabalho. E, a admiração é mútua. Já te fiz o convite prévio. Eu tô registrando o convite para você lá no nosso podcast também. Porque eu já fiz um, gente. Aí você tá falando. Na época de Chili Beans, mas agora precisa voltar, atualizar aí o papo, né? E muito obrigado por ter me recebido aqui também pra gente bater esse papo. Imagina. É um prazer tê-lo aqui. E pra gente começar, Matheus, conta um pouco dessa história de como que nasceu o Geek Publicitário, né? Que hoje é uma grande referência. Como foi o início, né? O que você planejou? Foi orgânico? Foi pensado? Foi sem querer deu certo? Me conta. Cara, eu sou do interior de São Paulo, que é Mogi Guaçu, fica perto de Campinas ali. Tá. Calor lá, hein? Calor. Não venta naquela cidade. Eu falo pra galera, parece que essa cidade é construída num buraco, que não venta aqui. E é realmente muito quente. E aí, a minha vida inteira eu tive banda, né? Uma boa época. Eu sempre tive envolvido com arte e cultura, assim, que foi muito legal. A minha irmã, quando ela era muito pequena, ela fazia balé. E aí na minha família tinha muito essa coisa de trazer alguma atividade artística para todo mundo ali. Meu irmão fazia karatê na época, e aí depois teve uma época que eu era muito novo, eu devia ter uns 7, 8 anos. Todo mundo entrou numa academia de dança. Caraca. Todo mundo, eu, meu irmão e minha irmã. Todo mundo, família inteira. Os 3. E era uma época, o auge de NSYNC, Britney Spears, assim, ali, final dos anos 90, início dos anos 2000. Minha irmã era cover da Britney Spears, meu irmão era cover do Justin Timberlake, na época ainda dentro do NSYNC, e eu era cover do Aaron Carter, o coitado já, que era o irmão do Nick, do Backstreet Boys. Sim, famoso Nick. O famoso Nick Carter. O Nick era o auge ali, né, na época. E a gente se apresentava Brasil inteiro, participava de concursos, de covers e tudo mais. Era uma época muito, muito, muito diferenciada, assim, que a gente viveu ali, o ápice desse pop dos anos 2000. E eu sempre tive muito envolvido com essa história artística. Depois disso, quando isso começou a dar uma baixada, eu comecei, sempre muito envolvido com música, eu comecei a tocar bateria. E aí meu irmão começou a tocar guitarra e criei uma banda com meu irmão. Aí a gente teve banda durante 6 anos e foi muito legal. A gente chegou a tocar na rádio, isso no interior, legal, né? Que legal. Mas assim, dentro ali da nossa bolha do interior foi um negócio muito bacana. A gente abriu o show de NX0, Restart, essas coisas assim. E aí quando na história da banda eu comecei a precisar fazer encarte de CD, fazer as artes do nosso show onde a gente vai tocar. Quem é que vai fazer?
o Matheus sempre teve mais habilidade com esses softwares, e ia lá e fazia, e comecei a criar gosto por isso. Falei, se eu pudesse trabalhar fazendo isso, que eu já gosto muito de fazer, ia ser incrível. E aí, numa época, cidadezinha do interior, ninguém pensava em publicidade, as pessoas perguntavam, o que você quer trabalhar? Eu falava, eu quero ser publicitário. Todo mundo, mas o que faz um publicitário? Eu falava, faz isso, aquilo, outro. Eu falava, mas tem o que você fazer aqui? Eu falei, não sei. Mas eu também, se precisar sair daqui, eu saio. E aí, com 17 anos, eu acho que tem dá pra gente discutir muito sobre um momento muito cedo na nossa vida pra gente escolher o que a gente quer trabalhar pro resto da vida, né? Concordo. Saindo do colégio, indo pra faculdade, tendo que escolher qual que seria a minha profissão, não entendia nada de nada, tava tentando entender quem eu era. E aí, falei, vou ser publicitário. E aí, comecei a estudar em Campinas, nem tinha faculdade de publicidade na minha cidade. Aí, eu ia todo dia, voltava de Campinas e tal. Aí, um pouquinho já na faculdade, comecei a descobrir, se eu quiser fazer isso mesmo, se eu quiser apostar nisso, tem que ir para São Paulo. E aí, na época, eu fiz o ProUni, consegui uma bolsa de estudos aqui em São Paulo e vim. Só tinha isso, não tinha mais nada. Também não tinha grana para nada, e eu tinha uma coisa na minha cabeça assim, sair da casa da minha mãe, não vou pedir dinheiro para ela para absolutamente nada. E aí vim para São Paulo, estudei aqui publicidade, estudei ali no Mackenzie. E lá no Mackenzie também foi uma baita experiência para mim, porque o Mackenzie é assim, né? Se você não estudou no Mackenzie, você odeia o mackenzista, né? Todo mundo que é daqui de São Paulo é meio que, né? Todo mundo tem esse consenso. E eu percebia que ali dentro era, cara, uma réplica do mercado de trabalho. Quem se dava bem, tipo, galera no segundo semestre, estagiando nas melhores agências, é porque o pai conhecia fulano de tal, ou o primo já trabalhava na agência. O famoso network, né? Tinha aquela indicação zaça, só que eu não conhecia absolutamente ninguém em São Paulo. Tinha um sonho, eu sempre fui muito assim, tipo, de acreditar mesmo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai rolar, eu vou ser um baita publicitário. E o Geek nasce como essa minha tentativa de gritar pra galera que eu tinha conhecimento desse mercado, que eu sabia sobre esse mercado, porém eu não tinha oportunidades no mercado de trabalho. E aí, curioso, né? Porque a partir do momento que você faz uma crítica, fechou as suas portas todas para entrar na agência, né? Então, rapidamente eu fechei todas as minhas portas. De uma vez, one shot. Rapidamente eu já fechei todas as minhas portas para trabalhar nas agências, mas eu peguei gosto por esse universo, por falar disso. Isso em 2013. Estava no último ano da faculdade, minha vida estava virada de ponta cabeça, e eu comecei esse projeto em 2013, e eu tinha para mim uma coisa muito clara que era, enquanto eu ver algum tipo de crescimento, eu não vou parar. Não importa se está crescendo rápido ou está crescendo devagar, não vou parar. E aí foi, cara. Aí, eu comecei em 2013. Em 2014 eu me mudei para Curitiba, tinha me formado aqui já, não aguentava mais São Paulo, fui para Curitiba e lá em Curitiba eu comecei a me dedicar mais a esse projeto, a escrever mais. E aí começam a surgir os primeiros convites para eventos, as coisas, tudo acontece em São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo em 2015, falei, agora não vou recusar convite de ninguém, vou para todos os lugares. E acabou que foi também numa época de stories, crescendo muito e tudo mais. Comecei a fazer um monte de evento, comecei para todos os eventos e acabei ficando conhecido também nas redes sociais, além do portal de notícias. E aí as coisas foram acontecendo. Em 2021, foi o ano que eu fiz a separação de quem era o Geek Publicitário e o que era o GKPB. Então, o Geek Publicitário é o Matheus, como influenciador nas redes sociais, e o GKPB é um portal de notícias sobre marketing e comunicação, porque também a empresa começou a crescer. Perfeito. O ano passado eu estava com 8 pessoas no time. Então, caraca, que legal. O ano retrasado, na verdade, estava com 8 pessoas no time, estava totalmente diferente, né, daquele comecinho pequenininho, que era só eu. Eu comecei a entender essa necessidade de separar o influenciador da empresa, e aí a gente fez essa separação, e essa separação tem funcionado muito bem hoje em dia. E hoje em dia existe basicamente dois núcleos de conteúdo, que é o tanto do influenciador quanto o conteúdo do portal de notícias. A gente trata meio separado, porque o conteúdo do portal é muito mais abrangente, feito por várias pessoas, mas a rede social do Geek Publicitário sou só eu, ninguém põe a mão. Tá. Que aí é a minha conexão, é sua identidade, com a minha né? audiência. Exatamente. Muito bom. E você colocou um negócio muito legal aqui, Matheus, né? Porque a gente está falando aqui de um case de empreendedorismo também, dentro do mundo da publicidade, mas é um case de empreendedorismo. E você falou aqui, e eu acho que uma mensagem que é legal para nossa audiência aqui, que também acompanha esse podcast para ver, né, conteúdos de empreendedorismo, que é, cara, não desistir. Você botou ali uma meta, né? Tinha um sonho, colocou, foi,
e fez acontecer. Tanto é que hoje é uma das principais referências, né, quando a gente olha como canal de comunicação dentro de publicidade, propaganda, marketing, publicidade, enfim, tudo, o Geek se tornou. Né? Então, acho que essa é uma mensagem legal, né? Uma mensagem que a gente vê muito acontecer para quem é empreendedor. Não desistir, continuar, insistir, que uma hora vai dar certo, tendo foco, tendo propósito, entendendo. Em que momento, Matheus, você entendeu que, putz, cara, conquistei meu espaço, tenho meu nome, como que foi esse entendimento? Então, isso é engraçado. Eu tenho amigos que deram certo meio que do dia pra noite, assim, que fizeram um sucesso muito rápido. Mas o meu foi muito devagar. E acho que por isso eu não consegui ter exatamente esse momento de virada e tudo mais. Mas tem algumas situações, né? Eu lembro de uma vez, cara, faz muito tempo isso, acho que foi 2017, 2016. Quando, logo que eu voltei para São Paulo, a Folha me chamou para ir aquele evento do Top of Mind. Sei. Famoso evento, Top of Mind. Pô, né, e muito requisitado, né? O estudo Top of Mind é o maior estudo que tem de recall de marca que existe no Brasil há anos. As empresas jogam muito dinheiro no mercado para conseguirem garantir um espacinho ali, né? E eu sentei lá naquele lugar e eu lembro que foi ali no... Porra, chamava Tom Brasil, eu nem sei como é que chama hoje esse negócio. Espaço Vibra, talvez? Pode ser. Não, aqui ali é o antigo Credicar, né? O Vibra. Então, é aquele outro, que era ali perto também, mas era um pequenininho ali. Enfim, era ali, e aí eu sentei, e aí era tipo um camarotezinho, e aí eu fiquei de lá de cima olhando lá embaixo, e não sei se já foi nesse evento do Top of Mind, é um lugar... Cara, é uma coisa bem varejão, assim. Então a galera leva aqueles negócios de explodir confete, né? É tipo, sabe essas... a Chile fazia muito isso. Tá. É uma super dose. Peguei a referência. Com muita gente de diversos segmentos diferentes ali. Eu lembro que o último Top of Mind foram 82 categorias. Nossa, quanto tempo já dura o evento? Então, é pesado, né? É longo o evento. E a galera vai lá, explode confete e tudo mais. E eu olhava dali de cima, todo mundo extremamente empolgado. E eu olhava para aquilo e falava, caramba, eu acho que já valeu a pena, cara. Tipo assim, pô, eu nunca imaginei estar aqui, vendo as maiores empresas do Brasil celebrando, tô sendo convidado para estar aqui, acompanhando esse evento. E eu lembro que foi um dia que me marcou muito, eu fiquei emocionado, assim. Eu falei, não, pô, do nada o Baianinho passando, assim, pela galera, né? Ele não tinha virado CB ainda, era Baianinho ainda. Enfim, Leque Trek, esses personagens, né, e tudo mais, eu vi aquele investimento todo e eu fazendo parte daquele negócio, falei, acho que aquele sonho daquele menino da faculdade, né, de vir do interior, de alguma forma fazer parte desse mercado de comunicação e de publicidade que é tão nichado, que é uma bolha tão grande, todo mundo fala disso, né, e eu tô aqui, acho que para mim foi o momento que eu falei, não, acho que já valeu a pena. Que legal. E aí, desde então, o que veio para mim sempre foi lucro. Teve algum momento que você pensou em desistir? Até hoje. É mesmo? Até hoje cara, você desafio... Até hoje. Eu acho que, assim, é muito corriqueiro, pelo menos para mim, não posso generalizar a minha experiência, mas aquele momento que você para e fala assim, meu, será que era isso mesmo? Será que não era mais fácil eu ter, sei lá, sabe? Pô, eu sou do interior, todo mundo fazia administração, entrava numa multinacional e tava bem, sabe? Tem os meus amigos que fizeram isso na mesma época que eu trabalhei nessas empresas e estão super bem hoje em dia, estão com a família, sabe? Tem uma casa, tem um carro e eu tô aqui batalhando há mais de 10 anos aqui em São Paulo, mas ao mesmo tempo é muito legal de ver também, olhar para trás. Acho que o que nunca me deixou desistir é olhar para trás. Que é olhar para trás e falar, meu, olha o caminho que eu fiz até aqui, cara. Tipo, cheguei em São Paulo, não conhecia um ser humano nessa cidade, achava que eu não ia conseguir terminar minha faculdade e olha isso, eu olho para as estatísticas do site, pô, a gente é o maior portal de marketing e comunicação hoje em volume de tráfego, meu. Como é que eu construí isso com uma equipe de 4 pessoas? Estava em 8 pessoas, mas agora a gente já está em 4 de novo. Então, quando eu olho, eu analiso esses pequenos resultados todos assim, eu fico em paz. E tem uma coisa que também acho que deve ajudar para qualquer pessoa, bater 5 minutos de papo com a minha mãe. Assim, ó, resolve 90% dos meus problemas. Olha que insight bacana, hein? Porque, cara, assim, talvez não seja a mãe das pessoas, né? Mas uma pessoa que você realmente confia, que seja da sua família, que você sabe que se preocupa com você,
Porque a minha mãe, curiosamente, ela também é super empreendedora, ela tem uma lojinha lá no interior, começou vendendo Avon, Natura, esses Legal, catálogos vendedora. assim e tal. Sustentou minha família, meu pai terminou, ela largou do meu pai muito cedo, em 90 e poucos, eu era uma criancinha e tal, e ela sustentou a família sozinha, então minha mãe, uma baita referência pra mim, super guerreira, e ela ver a minha mãe falando pra mim as minhas conquistas, pô, não tem, sabe, falou, primeiro, consigo dar um orgulho pra minha mãe, que é ótimo. Minha mãe não entende necessariamente tudo que eu faço, né? Mas ela entende que eu, tipo, ela tem orgulho de quem eu sou. E ao mesmo tempo ela me devolve, fala, não, olha o que você já fez, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E aí, assim, normalmente um papinho com a minha mãe resolve muita coisa. Como diz o nosso senhor Igor Moraes, nada vem fácil. Então acho que essa trajetória também traz muito disso. Acho que o mundo do empreendedorismo é isso, né? E Matheus, a gente gostaria aqui também de te presentear, né, com a nossa caixa mais desejada, uma das caixas mais desejadas do mundo street. Pode abrir já? Hoje, por favor, fique à vontade, espero que você goste. Meu Deus! É um presente aqui, um reconhecimento também pela história, porque aqui na Kings, no Kings Cast, a gente gosta de conhecer pessoas batalhadoras, pessoas que fazem Vai para os meus recebidos depois disso aqui de novo. Eu vou mostrar lá nos stories também. Legal, hein? Boa. Tem shampoo, Então olha. tem uma... Por isso você queria me dar checkmate, né? O nosso parceiro aqui, o Checkmate, também tá com a gente aí. Fechei a publi recente com eles agora, Jura? no carnaval. Eles caras... estão com uma embalagem, né, de 10 anos, muito legal também. E eles estão crescendo bastante aí também. Gente, vou mostrar tudo pra vocês aqui, não, depois vocês vão ver lá nos meus stories, que eu preciso fazer assim, né, também preciso fazer meu merchan. Faz mas o cross, esse aqui né? eu vou mostrar, né? E esse aí é a sua nova coleção também, obviamente, que você tinha que receber em primeira mão, né? Olha... Então, é a nossa linha Milionários. Milionários é uma submarca da Kings. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra galera. Onde que eu mostro? Nessa daqui? Dá pra mostrar aqui? Tá pegando? Ó. Aí, Linda, adorei. Mateuzinho mais estiloso ainda. Olha. Muito bom. E quem quer assistir depois, o episódio vai subir um pouco depois, mas tem lá nos destaques. Tá nos destaques dele lá. No final ele vai deixar todas as credenciais dele aqui. Isso aí. Cupom, gente, KingsCast15, tá bom? É só usar esse cupom aí, vocês vão ter 15% de desconto, é isso? Maravilha, hein? É isso aí, gente. Aqui a gente trabalha na publi, já foi. Boa. Mateuzinho, voltando para nossa conversa. Posso deixar aqui? Pode, por favor. Voltando para nossa conversa aqui, vamos falar agora de marketing, de comunicação, de campanha. Para você, né? Recentemente a gente vê as marcas aí investindo cada vez mais dinheiro, né? Os orçamentos de marketing cada vez, né, sendo mais expandidos, mais expansivos. Que campanha recente te marcou? E por quê? Uma recente é excelente, fala, putz, que legal isso, por qual motivo? Cara, eu gosto muito de campanhas que saem do óbvio, assim, que vão para um lugar que a gente fala, meu Deus, como que chegaram lá? Tem algumas marcas que normalmente fazem isso muito bem. Burger King, acho que talvez no Brasil os caras estão assim levando tudo, né? Que pode, eles têm um trabalho impecável. Mas eu talvez venha a falar de Burger King ainda mais nesse episódio, então eu vou aproveitar uma outra marca nesse momento. Que eu acho que quem me surpreendeu muito foi Budweiser, com um projeto que eles tinham muito legal, que é... Cara, eles basicamente têm Budweiser em muitas músicas, né? Músicas do mundo inteiro falam de Budweiser. Os caras basicamente criaram uma playlist com um monte de música que fala de Budweiser dentro da música. As pessoas nem imaginavam, né? E patrocinaram essas músicas dentro do Spotify. Então você tem lá o plano gratuito do Spotify, você ouvia uma música, não achava que estava ouvindo uma publicidade, dentro dessa música falava Budweiser. Cara, eu achei fantástico, achei sensacional, super orgânico, conversa com o público da maneira que tem que ser, sem, né, fazer aquela intromissão na vida da pessoa e foge completamente do óbvio. Eu acho que o áudio, por exemplo, eu falo muito isso, né? Desde que a gente teve esse audiovisual na internet, parece que tudo é imagem ou é vídeo, né? Ninguém lembra do áudio, ninguém lembra do olfato, né? A gente tem marcas, por exemplo, a Motorola, é uma marca que você compra um telefone da Motorola, ela tem o cheiro da Motorola. Eles desenvolveram com a Firmenich, que é uma baita empresa desse segmento, e desenvolveram o cheiro da Motorola e você abre a caixa da Motorola, você sente o cheiro que é específico de um telefone da Motorola. Eu acho isso fantástico. Então eu gosto muito dessas ações de marketing que fogem do óbvio e que vão para lugares onde ninguém tá olhando muito, assim, sabe? Acho que é ali que tá a mina de ouro, assim. E você colocou um ponto, assim, super interessante, essa questão do marketing olfativo, né? Do marketing sensorial, que realmente, né? A gente hoje foca muito nessa questão do vídeo, do estético, obviamente da mensagem,
mas esse outro lado a gente acaba deixando, tá ficando de lado. Então, de novo, né, dentro do ecossistema, a Budweiser patrocinar ali, né, músicas, tem uma playlist para mostrar isso para as pessoas, o quanto que a marca tem uma força de artistas quererem falar da marca, né, dentro desse conteúdo é muito legal. E é o né? território da marca, eles falam muito de música, né? Tem tudo a ver. Eu vi agora que eles acabaram de soltar essa semana uma outra campanha, porque tem a história dos artistas pedem muitas coisas inusitadas para camarim. Eles fizeram uma campanha onde eles vão atender os pedidos dos fãs, então os fãs vão poder fazer pedidos inusitados para a Budweiser para ela atender os fãs. Também é totalmente diferente, estão invertendo ali, né? Então eu gosto bastante desse tipo de campanha. Assim. E você falou de essa questão, né, do olfato, enfim. E tem para mim uma marca que eu não sou, já fui, hoje eu não sou mais tão consumidor, mas é uma coisa que me marcou muito do olfativo, que é a Osklen. O cheiro da Osklen, para mim, assim, toda vez que estou no shopping, eu passo na frente do corredor, na loja, cara, você sente o cheiro. Cara, a Osklen. É muito legal isso, né? Isso é pouquíssimo explorado. A Osklen não é uma marca que eu me lembro, assim, olfativamente, mas a Bobô também é uma marca que sempre que eu passo ali na Oscar Freire, eu sei onde eu tô, porque eu tô andando, olhando para qualquer lugar, eu sinto o aroma, eu falo, eu tô aqui do lado da Bobô, assim, porque é uma marca com um cheiro que sempre... Eu nunca entrei na loja, mas é uma loja que me chama muita atenção. E uma loja que eu era consumidor antes de ir na Kings, Reserva. Reserva também tem um perfume ali bem personalizado deles, né? Bem proprietário deles. Sim. Então também é algo mais madeirado, enfim, também acaba marcando. Eu acho essas marcas que são mais do universo da moda, assim, normalmente são marcas que se preocupam mais, né, em chamar a atenção. Acho que também o varejo demanda um pouco isso, né, tem muita concorrência, precisa chamar a atenção de alguma forma, né, e tudo mais. Mas eu gosto muito disso. Por exemplo, coisa completamente aleatória. A linha 4 do metrô tem uma identidade sonora. Acho isso muito legal. Que marca que você conhece que tem uma identidade sonora? Hoje em dia a gente não vê mais jingle na televisão, Jingle. É triste. Jingle virou raridade, né? Quem fez muito foi a Vigor. Talvez foi a última marca a realmente investir grandemente em jingle, assim. Mas mesmo na rádio, você ouve a rádio, você não tem nada empolgante, nada relevante, assim. Eu acho que a publicidade perde um pouco com isso, né? Quando a gente fica muito nessa questão da imagem. Sempre a imagem, tudo mais. Você citou um fato, né? Eu eventualmente de manhã eu escuto rádio, porque eu gosto de me informar de notícias, informações, sempre alternando com podcasts. Mas o que você falou, eu não me lembro recentemente de um jingle que assim... Eu lembro de no final do ano de Loja 100, pra você ter ideia. Loja 100, cara. Tipo, que nem tem tanta força aqui em São Paulo, é mais interior. Mas eu lembro que eu ouvi um jingle e me marcou. E Loja 100 trabalha TV também com trabalha jingle, TV né? também, Sempre trabalhou TV com jingle. Mas também. é a última que eu lembro que eu parei e ouvi e falei, nossa, Loja 100. Me captou a mensagem até hoje. De resto, cara, é realmente o que você falou, meu. É raridade. Então, ó, audiência, vocês deixando um comentário aí, se vocês lembrarem de alguma marca que vocês escutam no rádio, que tá fazendo um trabalho de jingle, deixa no comentário aqui, porque a gente precisa saber, tá? E marca, tô em busca. né? E é impressionante como marca. Se você perguntar, se eu chegar na minha mãe e falar, mãe, me fala um jingle, ela vai saber algum de cabeça para falar. E normalmente são de marcas que fizeram há muito tempo atrás, assim, tinha, sei lá, Bala Juquinha. Cara, marca, entra no cotidiano das pessoas, vira cultura popular, isso é muito legal. E você não vê mais as marcas fazendo isso. É verdade, Bala Juquinha. Eu já fui no escritório da Bala Juquinha quando comecei a trabalhar. Que legal. Ô, Matheus, legal. Acho que você trouxe boas referências, né, de marcas aí que marcaram de maneira positiva o mercado. E alguma campanha, alguma marca que não tenha... Você viu a campanha e falou, putz, não sei, hein? Não sei se é isso. E uma coisa que eu falo muito também, Matheus, que eu defendo, eu até fiz um story, essa semana me perguntaram para avaliar uma campanha que eu vou deixar em aberto, porque acho que a gente vai citar em algum momento aqui, mas a minha resposta foi, para mim, dentro do meu repertório, fora do negócio, porque quem está dentro do negócio entende, ou deveria, entender KPIs, metas, propósito, por que daquilo. Quem está fora só avaliando, só vendo, tá raso, né? Mas, putz, eu vi e eu falei, putz, não sei. Acho que forçaram a mão ali. Né? Acho que foi um negócio forçado, não tá orgânico. E hoje a gente sabe que uma marca tem que ser orgânica. Né? Tem que entreter. Beleza, entreteu, mas entreteu falso. Não gerou conexão, né, comigo, no meu repertório. Que marca que você tem visto aí que você tenha tido essa percepção? Cara, eu acho que, assim...
O meu problema maior com a marca é quando a marca tem alguma coisa que não está muito definido quem é o público dela. Eu não vou trazer uma marca específica aqui, talvez eu até traga, mas assim, de maneira geral, o que eu tenho visto, tá? A gente viu lá muito em 2015, 2016. Nossa, a diversidade está em alta. Minha marca não tem nada a ver com o território da minha marca. Eu sou uma marca totalmente quadradona. Não falo com um público muito nichado, específico, que não compartilha desses valores. E eu vou lá e solto uma. Eu lembro de uma marca que fez uma collab com ursinhos carinhosos pro Dia do Orgulho LGBT e a marca não falava nada. E aí eu postei. Eu recebi um kit da marca e tudo mais, e era de alimentos, assim, era um combo. E aí eu recebi assim esse kit, falei, meu, será que eu solto? Será que eu não solto? A hora que eu soltei, era só coisa negativa Só porrada. sobre a marca, só porrada, porque não tinha nada a ver com o universo, com o território daquela marca. Então acho que a marca precisa entender que não precisa fazer parte de todo o hype, e se fizer precisa ser genuíno, precisa ser de dentro para fora também. E aí você tem várias marcas que se dão mal. Tem uma marca que é o Burger King, que eu até falei que a gente citaria eles aqui, que eu queria muito usar de exemplo, porque o Burger King arrisca muito e acerta muito mais do que erra, mas às vezes erra também. E eu acho que faz parte do jogo errar em algumas situações. E eu lembro de uma campanha do Burger King que eles realmente acabaram se dando um pouco mal e tiveram que meio que suspender a campanha. Que eles já tinham um comercial que falava de política, eles já tinham aquele, lembra o Whopper em branco? Lembro. Era uma baita campanha, Eu né? achei uma mensagem forte, né? Para o pessoal aqui entender rapidamente, eles levavam um Whopper que não tinha gosto de nada no meio da Avenida Paulista, davam para as pessoas provarem, e as pessoas provavam e falavam, tipo, não tem gosto de nada. Eles falavam, isso é quando você não pode escolher, você aceita qualquer coisa que tiver e tal. Era uma baita campanha. E eles meio que cresceram com essa campanha e falaram, não, a gente consegue tocar no assunto de política. E aí tocaram no assunto de política depois, numa situação bem maluca, que foi, tinha tido uma campanha de diversidade que tinha sido barrada pelo Banco do Brasil. Barrado porque tinha diversidade no comercial, esse era o único motivo pelo qual ela tinha sido barrada. E aí o Burger King decidiu fazer uma convocação do elenco desse comercial para fazer uma nova propaganda. O que assim, tá errado? Não, não tá errado, mas quem é o seu público? Qual é o seu território? Seu território é hambúrguer, não é diversidade. E começaram a receber muito hate nas redes sociais da galera que gostava do hambúrguer e da irreverência do BK, mas que não compartilhava dessa visão de diversidade. E eu acho que é do jogo da publicidade, o seu público não compartilha de algumas das partes. É um pilar essencial, principal do Burger King a diversidade? Não era, porque senão eles não tinham tirado a campanha do ar. Deram um passo para trás e acharam que brincar com política talvez não fosse tão divertido quanto eles acharam que era. Mas assim, para você chegar no nível de errar, você tem que tentar. Você tem que tentar. A gente recebeu aqui o Ricardo Dias e ele falou uma coisa que é muito interessante, que é as marcas elas estão com medo hoje de arriscar, né? Então elas ficam jogando no safe, né? Naquilo que não vai me expor. Então você acaba perdendo em questão de criatividade, questão de mensagem, questão de viralização. E o Burger King, eu acho que ela é uma das marcas assim bem icônicas, que ela não tem medo disso. Ela vai lá, faz, é para dar ruim, é para dar bom. Eu direto também, as pessoas, né? O que você achou do Burger King? Cara, o Burger King é isso. Ele faz buzz, ele não tá preocupado com construção de marca. Ele tá preocupado em gerar buzz, tá atrás de buzz e acabou, entendeu? E pode parecer que não, mas tem muita estratégia nisso. O McDonald's estratégia. tem muito mais dinheiro do que você. O que você vai fazer? Você precisa viralizar, cara. Se você não arriscar, não vai viralizar. Você achar que uma comunicação flat, né, uma comunicação totalmente safe, assim como a do McDonald's, vai trazer o mesmo resultado que traz para o McDonald's, que é uma empresa que tem uma história, que o público é totalmente dentro desse universo, né? É completamente diferente, você precisa arriscar. Eles arriscam dessa forma, conseguem muita mídia espontânea, isso ninguém pode negar, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. A própria história lá de quando eles chamaram o Kid Bengala, né? Que para mim passou de todos os limites. Quando eu vi, para mim tinha um problema central. Todo mundo aqui lembra, até o bastidor aqui segurou. Talvez esse seja o melhor exemplo até de um momento que você erra. Porque assim, não tinha criatividade. O quão criativo é chamar o Kid Bengala para uma campanha? Zero. Talvez até a ideia seja minimamente criativa. Vamos chamar o Kid Bengala? Tá, mas vamos desenvolver essa ideia?
O anúncio ele era agressivo, porque falava coisas ali de forma bastante agressiva e muito remetendo a cunhos sexuais. E a campanha foi criticada dos dois lados, da galera que é mais pra frente e da galera que é mais conservadora. Dos dois lados ela foi criticada e tiraram do ar também. Só que para chegar no nível de ter a confiança para chamar um Kid Bengala e gravar uma campanha, você acertou muito no passado, senão você não tinha subido esses degraus aí. Acho que assim, vai errar. Mas, pô, você erra com um baita de um crédito, você tem crédito para errar. Né? Acho que assim, quando você tem crédito para errar, tá ok. Ô, Matheus, eu imagino a cara do diretor de marketing, do CMO, enfim, para aprovar uma campanha dessa, né? Tipo, o culhão que você tem que ter ali. E tem um ponto que acho que é super importante para a gente que é de marketing, liderança de marketing, que é o seguinte: a gente tem que estar comprado com o CEO, com o fundador, com o presidente, porque é o que você falou, meu. A chance de dar ruim, de tirarem a gente do ar é muito grande, de tomar uma multa é muito grande. Mas a gente vai fazer. Então, junto nessa. Porque eu sei de casos de mercado que teve aí que é um grande nome da propaganda. O cara, ele é CMO e ele começou a fazer uma estratégia de se aproveitar de um programa de televisão, de um grande programa de televisão, para gerar conteúdo como uma marca. E que no fim tomou o processo, cara, e o negócio derrubou. O cara saiu do banco, era um banco, né? O cara foi expurgado do banco. Por quê? Porque ele usou de uma estratégia de um grande programa para fazer conteúdo, só que isso não estava bem alinhado. E quando chegou o processo ali, o cara, imagina, processo, né? Então, essa conexão é muito importante também, né? Isso eu acho interessante. A gente está vendo essas novas gerações chegando e elas têm pouco conhecimento sobre isso. Tem um problema geral no mercado de marketing e comunicação que a gente vai ver isso explodir lá na frente, não vai ser agora, mas vai explodir, que é a falta de conhecimento teórico sobre marketing e comunicação. Né? Você tem pessoas hoje que estão aprendendo a fazer marketing e comunicação por vídeo de 1 minuto e meio das redes sociais. Não dá para aprender. E com esses gurus que se formaram em outros conteúdos extremamente duvidosos também. Não tem uma faculdade, 4 anos, tempo, né? Parece que tudo precisa ser muito urgente, muito rápido e tudo mais. E quando você vê, todo mundo está atrás de awareness, não existe construção de nada que não seja alcance. Um programa de TV, vou pegar um exemplo, um programa de TV com muita audiência que a gente teve na pandemia aí, que normalmente dá esse tipo de problema, é o BBB. Todo mundo quer entrar na conversa, todo mundo quer entrar no hype, todo mundo quer aproveitar. A Globo é uma empresa extremamente criteriosa com isso. Esses dias eu fiz um vídeo no YouTube falando do comercial deles de 100 anos. Meu vídeo caiu, porque eu mostrava um pedaço do comercial de 100 anos deles. Né? Falei, bom, nunca mais divulga essa porcaria também. Vocês vão derrubar meu vídeo aqui, né? Que tá falando... Eu já tomei ban também do Burger King. Ah, é? Já. Enfim. E aí você, sem saber as regras do jogo, quer se aproveitar disso, fazer publicações. Eu também, que nem eu te falei, eu também atuo como publicitário ainda hoje. Eu tenho clientes, a gente tem uma agência de publicidade, e os nossos clientes querem muito participar dessas conversas e muitas vezes eles não querem arcar com o ônus dessas conversas. Porque se eu chego e falo assim, ó, não é permitido. Não é permitido. Eu posso fazer e pode não dar nada. Porque o cliente chega para você e fala assim, mas o nosso concorrente está fazendo. E nada aconteceu com ele. Eles estão, olha quanto que eles estão viralizando. Aí você fala, mas ele não pode fazer isso. Aí ele vai falar para você, mas não está dando nada. Aí você fala, você quer correr o risco enquanto marca? Porque o processo não vai chegar para mim, vai chegar para você. Ah, não quero. Então, encerrou o assunto, não vamos falar disso. Se ele falar quero, e já teve cliente que falou para mim, quero assumir o risco, beleza, é um risco que foi aceito por ele, vamos fazer. Só que o que eu acho que está faltando um pouco é essa compreensão de respeitar as regras do jogo. Assim, não é tudo sobre awareness, não é à toa que se paga tão caro em um programa, por exemplo, como o BBB, né? A gente está vendo aí mais de R$1 bilhão os caras faturam. Muita receita. Não é nem justo com as empresas que estão bancando isso, você querer chegar de bonitão e aproveitar uma propriedade que não é sua para querer viralizar e querer... E outra coisa, tem uma coisa também que... será que esse é o programa certo para você querer viralizar? Às vezes nem é. Às vezes nem tem nada a ver com o seu público, com o seu universo, sabe? Tipo, só que como tá todo mundo falando de BBB, você acha que a sua marca precisa entrar lá e precisa falar também. E aí, para mim, também é um grande erro. Boa.
Muito bom. Eu acho que o mercado... Você falou um negócio que marcou muito, que é a gente já vê um problema lá na frente de falta de teoria, né, em questão de marketing, né? E eu sempre falo isso, falei que o problema do nosso, né, o lado negativo ou não tão positivo da nossa profissão é que todo mundo entende de marketing. Como todo mundo é afetado, né, impactado o tempo todo, então todo mundo acha que tem o direito de falar sobre A, B, C ou D. Que nem eu falei, eu olhar uma coisa e analisar, é a minha análise, o meu repertório. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e entender muito o mercado, tipo, os porquês, aprofundar para entender. E eu acho que tem muita marca também, Matheus, no mercado que ela faz ações ali totalmente disruptivas, que você fala, pô, meu, que sacada, mas a marca ela não consegue entregar o porquê daquilo. E eu vejo hoje um movimento, principalmente do LinkedIn, de quando aparecem cases assim como marca, eu mesmo, de vez em quando eu posto, quando acho que alguma coisa é muito inusitada, eu gosto de compartilhar lá, das pessoas questionando, tá bom, legal, bonito, lindo, plástico, maravilhoso, mas o porquê disso? Qual é a razão disso? Né? Que isso já vai puxar também para o nosso próximo pilar de conversa, que é sobre collabs. A gente vê muita collab hoje acontecendo, né, no mundo, principalmente no Brasil, o tempo todo, e tem uma coisa, cara, peraí, mas por que isso, por que isso? E tem algumas aqui que, enfim, aí eu quero ouvir de você, obviamente, né, das collabs mais inusitadas que você já viu, e por que o que foi mais inesperado para você de collab, que você já tem acompanhado, e você né, o portal, junto com o canal nas redes sociais, é onde geralmente eu bebo dessa informação em primeira mão, né? Então sempre estou atualizado por lá, de pô, nossa, olha que legal isso. Inclusive eu uso alguns prints, né, dando devido crédito de vocês lá quando eu posto, né? Sim. Cara, essa história das collabs é muito interessante, a gente viu esse movimento nascer praticamente. A gente sempre falou muito com o público geek, né? Até por conta da origem e tudo mais. E o público geek sempre foi um público que gostava muito dessa história do licenciamento e a collab tá ali com o licenciamento, né? O que eu acho é que o mercado publicitário tem essa história do hype, né? Que dá uma irritada muito grande às vezes. Parece que o publicitário ele não pode ver um outro executivo indo lá no LinkedIn e falar que teve uma campanha de sucesso e ele não ter feito parte disso. Ele chora 3 dias seguidos até ele conseguir alguma coisa igual para chegar lá e falar. E com a collab que a gente viu acontecer foi esse movimento, né? De repente tem uma collab muito legal aqui e até a gente estava conversando, não foi a primeira collab que apareceu, mas foi uma das que realmente falaram assim, meu, esse é um universo relevante, que foi Fini e Carmed, a primeira collab que eles fizeram, foi uma explosão. A gente viu o público correndo atrás, né? Tiveram uma estratégia também de distribuição de produto diferenciada, em parceria com a Raia Drogasil. Fizeram o público ir para dentro de farmácia, procurar Carmed, que era uma marca que era muito nichada e de repente explode. E mostra a força da Fini, mostra a força de Carmed, e aí todo mundo fala, beleza, collab é o momento, né? Vamos fazer collab. Mas aí começa a aparecer coisas completamente inimagináveis, assim, uma atrás da outra, aí você fala, de novo, o que a sua marca tem a ver com esse território? Faz sentido para você esse território, né? Eu vi algumas coisas, assim, eu também tem uma coisa também, eu sou jurado do prêmio de licenciamento, né? O Licensing Com. Então, todo ano eu me reúno com outras pessoas para a gente avaliar trabalhos e tem lá uma categoria específica de collab. E eu lembro que no último ano que a gente estava avaliando, estava todo mundo falando incrivelmente de uma collab, eu não posso falar aqui qual que é, mas enfim, as pessoas estavam falando como se fosse uma coisa mais impressionante do mundo, sendo que tinha uma outra ali que era de uma empresa muito menor, com pouquíssimas unidades, apostando numa propriedade que não era do momento, que é uma propriedade super antiga e que, para mim, isso é criatividade. Você ser pequeno e ir atrás de algo que não está no hype e conseguir fazer alguma coisa grande e relevante. Perfeito. E que não só seja relevante, que dê resultado. E deu resultado, né? Eu falei, gente, uma empresa com esse tanto de dinheiro, qualquer coisa que ela fizer vai funcionar, né? E de novo, era uma collab que não tinha muito sentido no final das contas, era o hype pelo hype, e depois a gente viu mais um monte de coisa, né? Agora a gente está vendo collabs até de empresas completamente aleatórias, tipo McDonald's e Duolingo. Isso que eu queria chegar.
Que assim, eu realmente, a gente deu a notícia. O Duolingo é uma tem umas coisas que, para quem faz conteúdo, que sempre vai bem. O Duolingo acabou virando essa marca que vai muito bem, que repercute, que viraliza. Mas eu não sei aonde eles querem chegar e acho que eles também não sabem onde eles querem chegar. A Ana Lígia, que é do marketing do Duolingo, foi no nosso podcast até, a gente conversou com ela. A gente falou muito desse poder, dessa irreverência. E eles são quase que eu costumo falar que o Duolingo é a nova Netflix, né? Eles têm essa comunicação totalmente disruptiva e muito mais disruptiva do que a gente já viu antes. Mas ao mesmo tempo juntar isso com o McDonald's, que de novo é essa marca flat, essa marca que não tem essa dinâmica, que não tem essa sacada, né? Para falar de inglês, que é outra coisa. Ai, vamos trabalhar Macfish and Chips. Macfish Duo, né? Que tem o fish duplo, né? Tem o duplo, tem o duo, que é a própria corujinha. Enfim, é um monte de coisa junta ali que parece só fazer sentido dentro de uma bolha muito específica de redes sociais. Por exemplo, a coruja do Duolingo, ele tem a brincadeira de colocar uma calcinha, né? Não sei se você já viu. Já vi. O que isso conversa com o público do McDonald's? Que é totalmente conservador. Nada, absolutamente nada. E para mim aquilo ali é meio que um atestado de falência do marketing do McDonald's, do tipo assim, a gente não consegue pensar em nada relevante para atrair os jovens. E realmente o McDonald's não é essa marca cool, não é essa marca que desperta. Hoje o McDonald's é uma marca que desperta lembrança, né? Que é o do passado, né? É o McLanche, é o Ronald McDonald lá da minha infância. Eram os momentos legais com a minha família. Mas do presente, o McDonald's não consegue mais se colocar dentro do presente das pessoas com coisas novas e relevantes, como uma marca como, por exemplo, o Burger King consegue fazer. Então, quando eu vejo coisas assim, tipo Duolingo e McDonald's, eu olho e falo, gente, sério. Assim, pro Duolingo faz sentido, porque, primeiro, que eu acho que eles devem estar ganhando uma grana do McDonald's, porque... Fala com uma comunidade gigantesca, né? Fala com uma comunidade muito grande, obviamente, e se põe como uma estrela, né? O Duolingo ali, a coruja, é um ator contratado, né? Basicamente. Agora o McDonald's... exatamente. E o McDonald's perde muito com isso, porque vai para um caminho que vai sustentar? Não vai sustentar. Então, o que adianta você ampliar o seu leque, trazer esse público aqui com você agora, se a partir do primeiro dia em que essa campanha acabar, você vai começar a andar para cá de novo? Eu confesso, Matheus, que quando eu vi também, eu achei muito estranho. E eu sou, assim, o Duolingo como plataforma de comunicação, eu acho que eles encontraram ali um caminho bem interessante, né? Das pessoas terem medo da corujinha, né? Que é até cômico, mas é legal. Eu acho que, isso conversa muito ali com a comunidade, né? A comunidade, se você olha os comentários, né, dentro das redes sociais, faz o social listening, você vê que a galera interage, ela engaja com isso. Se eu não fizer a lição, a corujinha vai bater na minha porta, né? Não briga comigo, Du, pelo amor de Deus. Né? Com a morte do Du, todo mundo falando, quem vai me cobrar agora? Nossa, não vou... Então, já tem uma plataforma. E quando você vê esse negócio de McDonald's, quando eu vi, eu falei, cara, não conectou, não encaixou. Né? Eu acho que é isso. Eu não acho que seja um erro grande do Duolingo. Eu acho que o Duolingo erra sim aceitar essa parceria, que eu acho que não tinha necessidade, não precisa disso. O Duolingo não precisa disso enquanto marca, isso também não agrega na construção de marca do Duolingo. Mas acho que quem perde é o McDonald's, que assim, primeiro que, óbvio, o público não vai pegar essa nuance do quanto o marketing do McDonald's está falido em questão criativa, mas ao mesmo tempo são imagens, são mensagens que são paradoxas, assim, não fazem muito sentido. Muito bom. Ô, Matheus, agora se você pudesse criar uma collab dos sonhos, na sua cabeça, entre marca, personagem, ou filme, ou série, você tem alguma coisa em mente? Cara, seria uma sacada incrível fazer isso com aquilo? Tem alguma coisa que você já parou para pensar dentro desse mundo que você vive ali, de muitas collabs, muitas parcerias? Você já chegou e falou, nossa, se você fizesse com isso aqui ia ser legal. Cara, a gente acompanha muita coisa, né? Muita coisa de fora. E eu acho que o pulo do gato muitas vezes está dentro aqui do nosso mercado. Eu não tenho visto, por exemplo, as marcas investirem em Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma coisa que faz parte da vida gigantesca, né? De muita gente. Todas as vezes que tem exposições, isso bomba. A gente vê a Fandom Box, inclusive, os caras estão nadando de braçada. A Fandom Box é basicamente um concorrente da Funko no Brasil. E eles lançaram uma linha
de Castelo Rá-Tim-Bum e explodiu Bombou. de vender. E é uma propriedade que eu acho que daria para fazer muitas coisas muito legais com, por exemplo, essa questão do Castelo Rá-Tim-Bum. Agora, de marcas, assim, cara, eu vi tanta coisa. Esses dias eu recebi a Panvel se uniu com a Neugebauer e fizeram lá De um chocolate? hidratante. Não. E fizeram também um hidratante de Bibs, que é um chocolatinho deles. Então, assim, eu vejo tantas coisas completamente inusitadas que eu não tenho nada assim que eu acho que realmente queria. Ainda falte, assim. Cara, vou ficar te devendo essa daí. Mas eu vou pensar até o Pensa final que do você episódio. vira boa. Não, é isso. A gente vive num mundo de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A collab, né? Ela virou uma coisa assim hoje para as marcas como uma saída de estar sempre na mídia, tá sempre porque uma das estratégias de você fazer collab é isso também, você ter PR sempre sendo renovado, né? Para mim, inclusive é o caso da CIMED. A CIMED acho que ela aposta muito em collab para o tempo todo sair. CIMED, isso aqui lá, CIMED, isso aqui lá, CarMed, isso aqui lá, cara, não aguento mais ver isso, né? Então eu acho que também tem um peso. Então eu acho que isso, por um lado, é o lado negativo, né, do volume de collab, porque quando a gente para pensar, e nós que somos do mercado, fala, cara, se a gente falasse isso há 2, 3 anos atrás, cara, você ia ter no mínimo 5, 6 ideias aqui, entendeu? De bate-pronto. Olha como a gente tá, como eu posso dizer, como a gente tá tão impactado, né, tá tão pulverizada essa questão da collab, que eu acho que não é algo positivo. Acho que é um pouco saturado, seria talvez, essa né? palavra, A palavra. saturada. Eu acho que sim, acho que o mercado tá saturado de collab. E, de novo, infelizmente é esse hype, né? A partir do momento que você vê alguém fazendo e dando certo, parece que todo mundo precisa de uma... Tem uma história agora, a galera tá fazendo collab até por inteligência artificial. Vai lá e bota 2 marcas na inteligência artificial e pensa aí. E manda uma collab. Pensa uma collab pra mim aí, ó. É muito isso. Aproveitando, Matheus, você falou de inteligência artificial, olhando um pouco agora para as insights, tendências, futuro. Cara, como você acha que a inteligência artificial, né, já está afetando o marketing? Como que você acha que isso vai mais ajudar do que prejudicar? Eu vi alguns movimentos de pessoas de marketing preocupadas, nossa, principalmente o copy, o redator ali, tipo, nossa, agora meu trabalho, vou perder meu emprego. Como você enxerga isso? Cara, não enxergo de uma forma muito boa, não. Tá, parece até um pouco... sei lá, aquela coisa que a gente vai ficando velho e vai negando um pouco da tecnologia, né? Mas eu vejo que essa parte da inteligência artificial ela é muito nova. E como ela é muito nova, a gente vai primeiro estressar ela no ponto negativo para depois tentar entender qual que é a parte positiva disso. Tá. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que a gente pode usar a inteligência artificial para poder impulsionar o nosso trabalho, melhorar o nosso trabalho. Escalar, né? Escalar o nosso trabalho. Eu tava vindo para cá, tava pensando, né, como eu já aprendi muitas coisas, né, muito rápido com inteligência artificial. Então, você tem uma dúvida, você tá pensando numa ideia, você fala, tá, sei lá, quantas pessoas chamam João no Brasil? Você vai lá e manda lá e vai te trazer isso muito rápido. Você não vai ter que ficar pesquisando, indo atrás. É muito melhor que o Google pesquisar, né? É muito melhor. Às vezes, a gente está apresentando um podcast, eu deixo o chat GPT aberto. Porque surge uma dúvida dessas assim, você vai lá e coloca rápido, ele puxa e resolveu rapidamente ali aquela questão sobre determinada coisa. Mas eu não acredito muito na inteligência artificial como esse fator criativo da coisa, né? Concordo. E assim, muitas pessoas, o que eu tô vendo, e aí que eu falei de novo para você que é uma explosão que a gente vai ter lá na frente, entregar um trabalho da faculdade totalmente feito no chat GPT. Isso é fato. Isso é fato. Eu converso com pessoas que estão na faculdade hoje. Esses dias o menino falou assim pra mim, porque a fulana de tal da minha faculdade chegou com uma tagline horrível, achando que era a melhor do mundo. E aí fui ver, ela tinha feito no chat GPT. Eu falei, como será que teria sido a minha faculdade se ao invés de pensar e tentar chegar em soluções criativas, eu tivesse simplesmente colocado no chat GPT e entregue para o meu professor? Entendeu? Você então, não vai assim, exercitar criatividade. E tem uma outra coisa, né? Tudo isso que está nessas inteligências artificiais, elas são feitas com base em algo que já existe. Então leva a gente para uma questão de plágio, para uma questão de direitos autorais que é completamente complexa e insegura de se fazer, né? Então eu acho que assim, o que eu já tenho visto, tá? Por exemplo, às vezes eu entro numa reunião,
a pessoa tem um plugin de inteligência artificial Tem muito disso. na reunião. Você quer me irritar, entrar com esse plugin de inteligência artificial na reunião. Primeiro, na hora de fazer o contrato com a empresa que eu estou entrando na reunião, eu assinei confidencialidade. Como é que eu entrego todos os dados da reunião para uma empresa que eu não sei qual Concordo. que tem um termo de uso que eu não sei qual é? Aí no final chega um e-mail para todo mundo da reunião com os tópicos do que cada um tem que fazer. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês não tem um lápis e um papel para vocês simplesmente anotarem o que vocês precisam fazer na reunião? Precisa colocar inteligência artificial. A gente não sabe para que serve, para quem que vai esses dados. E falando ali de dados sensíveis do cliente dentro da reunião, de estratégia e um monte de coisa, e tá lá. E aí chega um e-mail para todo mundo. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, para onde é que a gente vai caminhar? Entendeu? Assim, é para isso que a inteligência artificial deveria funcionar? Para mim, não. Ela deveria facilitar, mas assim, não delegar para a inteligência artificial a nossa parte criativa e cognitiva até. Total. Eu concordo com você, é isso. Eu vejo a inteligência artificial também em ajudar escalando, né, o departamento de marketing, os assuntos de marketing, mas não substituindo criatividade, repertório, isso tudo não existe. Né? Eu acho que aí vai sair bem quem conseguir aliar, né, de uma maneira estratégica a inteligência artificial. Ô, Matheus, agora algumas curiosidades aqui, bastidores, né, desse mundo que você vive, até porque a gente já está chegando no final da nossa conversa aqui, mas vamos lá. Você já recebeu alguma ameaça ou de alguma marca por você ter postado alguma coisa? Já. E como foi? Tem algumas meio pesadas e tem algumas mais leves. Acho que a mais pesada pra mim é quando envolve processo. Processo mesmo. Você pode vir me dar um soco e tá tudo bem, mas se você me processar eu já fico triste. E uma marca específica, eu vazei um produto deles muito antes da hora. E por que você vazou? Como você tinha informação? Cara, isso é interessante, né? Como eu tinha informação, me mandaram, simplesmente me chegou um PDF com todo o planejamento de lançamento de produtos da empresa do ano, assim. Tá. E por que eu solto, por que eu dou esses furos, né? Primeiro, a gente é relativamente pequeno, não tem, eu sou o Burger King no rolê, né? Porque eu tenho concorrentes com muita grana e eu preciso viralizar. Como é que eu vou viralizar? Eu, infelizmente, não posso chamar o Kid Bengala porque não está dentro do meu orçamento também. Mas eu pego e tento fazer matérias que ninguém está falando sobre, de coisas que são muito relevantes e que eu sei que vão explodir lá na frente. Então, a minha equipe é treinada para encontrar tendências e coisas que são antes da hora. Porque se a gente der primeiro, até por uma questão de Google, a gente vai melhor. Sim. E a gente acabou ficando muito, muito conhecido por causa disso. A gente conseguiu se destacar por causa disso. E essa empresa já tinha dado vários lançamentos de produtos dela, diversas licenças, das mais diferentes licenças possíveis. E eles tinham um lançamento que eles iam fazer com Netflix. E eu publiquei. E aí chegou o famoso timbrado, mas era extrajudicial, não tinham efetivamente realizado nada, pedindo para eu remover por propriedade intelectual. É um veículo, eu não tô colocando a minha marca atrelada, associada ao produto, né? Eu tô dando a notícia que é de interesse público. E assim, eu me assustei bastante, porque não era uma marca que tentou conversar comigo, não é uma marca que tentou se aproximar, não é uma marca que tentou nada. Eles simplesmente chegaram me mandando uma notificação extrajudicial, mandando eu remover. Na época, eu não tinha grana para pagar o advogado mais barato que exista na face da terra, não tinha grana. Eu preferi tirar do ar, só que eu sou meio abusado também. Eu tirei do ar e botei uma imagem desse tamanho, falando, fulana de tal, ao invés de privar pela segurança das suas informações, prefere ameaçar a imprensa, pedindo para ela tirar o conteúdo do ar. E coloquei uma imagem enorme lá no meu site, substituindo as imagens que eles pediram para eu tirar. O texto continuou, porque o texto não tinha violação de propriedade nenhuma. Então a notícia ainda estava dada, eu só não podia usar as imagens porque eles alegaram que as imagens eram imagens da Netflix e eu não queria brigar com os advogados da Netflix. Melhor não. Juntando os dessa empresa com os da Netflix, eu achava que não ia ser uma luta que eu poderia ganhar. Entendi. E eu resolvi tirar. Mas tem outras situações. Teve um CMO que uma vez, depois de eu vazar muitos produtos dele, de fast food, que eu costumava vazar muito no passado, e quem conhece aí o nosso comecinho vai saber exatamente quem eu tô falando, o CEO chegou e bateu na mesa e falou assim, e agora, eu consegui vazar você? Porque ele basicamente deu uma notícia dele mesmo, antes da hora, pro IG. E eu olhei e falei, quem acessa o IG ainda? E aí?
Com todo respeito ao Ig, mas era só para fazer uma brincadeira com ele que não tem nada a ver com o meu público. E foi um diretor de marketing que ficou muitos anos à frente dessa rede. Ele era realmente muito bom, mas ele não sabia lidar com a história do vazamento. E as pessoas levam para o pessoal dessa mesma empresa, a agência, o pessoal da agência de publicidade dessa empresa já me peitou em evento para me xingar e para falar coisas horríveis assim na frente de um monte de gente, porque as pessoas acabam levando pro pessoal. Eu gosto, porque se tá incomodando quer dizer que a gente tá fazendo alguma coisa diferente. É isso aí, concordo. Você já respondeu aqui que eu ia te perguntar isso, justamente um bastidor aí, né, com curiosidade. Ô, Matheus, e qual foi o post que na sua história do Geek ali, do site, que mais viralizou? Assim, tipo, o maior número de acessos? Você lembra de cabeça quais foram? Cara, tem assim, rede social tem um comportamento muito diferente de site, né? Então, de cada, top 1 de cada. O top 1 do site é uma briga entre a Jade Picon e a Avon, que é muito boa, eu adoro essa briga deles, porque a Jade Picon entrou no BBB para meio que promover os produtos dela. Só que ela deu o azar de que a Avon era patrocinadora do programa. E a Avon também deu o azar da Jade Picon estar lá. Porque, assim, tinha um conflito de interesses muito claro aí. E a equipe da Jade Picon já devia trabalhar com ela há um bom tempo, já conhecia muito ela. E essa galera que é influenciadora há muito tempo e é grande, relevante, como era a Jade Picon, eles não falam de marca sem estar recebendo uma boa grana, né? E aí uma pessoa foi lá e perguntou no Twitter qual que é o batom que a Jade está usando. Acho que era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual era o produto, mas acho que era um batom. E aí a equipe dela respondeu no Twitter daquela marca lá, que era obviamente da Avon. Eu lembro disso. E a Avon trocou o nome no Twitter para aquela marca lá. E eu achei genial, foi muito bom. Eu lembro disso. Genial. E aí a gente fez uma matéria escrito Avon muda o nome para aquela marca lá após alguma coisa de Jade Picon. E esse post foram assim, milhões de acessos, assim, explodiu. E BBB, essas edições do BBB da época da pandemia que geraram muita conversa, explodia muito, principalmente no site, né? Então a Juliette também adorava fazer gracinha com a Avon. Um dia ela apareceu e falou: gente, e se a Avon se juntasse com a Oral-B pra gente usar essa escova de dente pra pentear a sobrancelha? Porque isso é muito... A gente sempre usa a escova de dente pra pentear a sobrancelha. As marcas se uniram aqui fora, ela estava ainda dentro da casa e lançaram efetivamente o produto. Também eu lembro que foi um post que viralizou demais. Legal, assim. Nada como teu social listening, né? Exatamente. E da rede social... Normalmente são coisas inusitadas e a gente até falou um pouco no nosso podcast que é o marketing de polarização. Rede social ama polarização, né? Então, curiosamente, foi o ovo de Páscoa do Caribe. Do Caribe. Quando a Nestlé lança o ovo de Páscoa do Caribe, porque qual que é o histórico do Caribe? É o chocolate renegado, que fica por último na caixa de chocolate, porque aparentemente ninguém gosta dele. Né? Ele é o patinho feio dos chocolates, né? Porém... Quando você traz um ovo de Páscoa do Caribe, você tem alguém falando, pelo amor de Deus, por que lançaram essa porcaria? E você tem aquele pequeno grupo de fãs do Caribe que gosta muito do chocolate, falando, nossa, eu quero muito provar. E aí começa uma briga, não, por que você quer provar isso? A pessoa fala, não, mas é o melhor que tem. Ela fala, não, é o pior que tem. E aí começa... É a polarização. Essa polarização, que é típica das redes sociais e que no Brasil também a política trouxe muito isso para dentro das redes sociais. Então o brasileiro ele está meio que estressado nesse movimento de debater coisas ali dentro das redes sociais. E o Caribe, acho que assim, foram 13 milhões de visualizações do nosso Reels do ovo. E no final acabou antes de chegar, né? Acabou. Sofreu pirataria. Você já viu isso? Pirataria. Mentira, de ovo de Páscoa? As pessoas estavam vendendo ovo falso no mercado. Tudo bem, vai. Estavam vendendo na Shopee ovo falso do Caribe. Que doideira. O tamanho era a demanda. Quem tinha um original tava vendendo a 450 reais. Eu lembro, Mercado Livre eu vi. Mercado Livre, Shopee, esses sites. E as pessoas faziam caseiro e estavam usando a foto do ovo oficial mesmo, original da Nestlé, para vender. Será que esse ano vem aí o Caribe? Veio, né? Eles lançaram. Já veio? Lançaram. Mas é isso, né? Tipo, acho que tem que também entender... Perdeu, né? É a história do McFish também, tem que segurar um pouco, não é pra você... Eu não acho que devia ter voltado agora. Deixa a galera ficar com saudade do ovo do Caribe. Devia ter esperado uns 3 anos, sabe? Concordo. Matheus, cara, muito obrigado pela aula aqui. Já acabou? Foi rápido. Pelos ensinamentos. A gente já tá quase 1 hora de episódio. Caramba! Passou muito rápido. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu sou um grande fã do seu trabalho, tanto da parte do site como das redes sociais. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado de você ter topado estar aqui com a gente.
O Kingscast é um projeto que a gente também retomou há pouco tempo, já estou conseguindo trazer grandes nomes, né, dentro do marketing, da publicidade, para conversar, trocar essa ideia. Cara, obrigado. Conto sempre com você aí, conte comigo também e tamo junto. Bom, vou aproveitar aqui também. E faz seu jabá agora, por favor. Despedida aí para falar para o pessoal, conheça gkpb.com.br. Todos os dias aí a gente tem diversas notícias falando sobre o que acontece de melhor no mercado de marketing, de comunicação. A gente fala muito de produto, a gente fala muito desse mercado de bens de consumo e a gente tem uma linguagem que é centrada no consumidor. Para a gente nada é mais importante do que a percepção do consumidor sobre a marca, sobre o produto, sobre a campanha, né? Quero te agradecer também pelo convite, já fica aqui o convite para você ir lá no nosso podcast e dizer que eu torço muito pelo sucesso, tanto seu, profissional, quanto da Kings, que é uma marca que eu não acompanhava tão de perto, tenho começado a acompanhar mais agora desde que você entrou, e é uma marca que eu sei que tem um potencial gigantesco e que tem feito um trabalho muito bacana também, então contem com a gente aí para comunicar com a galera aí as campanhas e as ações que vocês estão fazendo. Bora, Matheus. Obrigado. Gente, então gostou? Ativa o sininho aqui. Toda semana tem um episódio novo do Kingscast. Então, nos vemos em breve. Valeu!